Bom, muito bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui na Bahia para participar da Agropec 2012. Uma grande satisfação compartilhar esse painel com o meu colega Luiz Carlos Mendonça de Barros. E eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a FAEB pela organização desse evento. Eu fico muito feliz de ver a pujança, o vigor da pecuária baiana. Vocês estão na linha de frente de um setor que orgulha muito a nós brasileiros, que é o agronegócio, e realmente fiquei muito impressionado, examinando hoje de manhã a programação que a FAEB preparou para esse evento. Fiquei muito impressionado com a abrangência e com a qualidade dos trabalhos que estão sendo apresentados aqui e que mostram a preocupação que vocês têm corretamente com o grande desafio que o nosso país tem, que é agregar inteligência aos nossos recursos naturais. O mundo, a geografia, nos dotou de uma, o Luiz Carlos enfatizou isso, nos dotou de uma extraordinária biodiversidade, de água, de terra, de sol. Nós temos tudo aquilo que o mundo mais precisa. O que nós temos pela frente agora é o desafio de usar a nossa inteligência para transformar esses recursos naturais em valor, em coisas que valorizem o nosso trabalho e pelas quais nós possamos realmente obter as bases de uma prosperidade duradoura. Eu compartilho muito do otimismo do Luiz Carlos em relação ao futuro do Brasil. Eu acho que nós estamos realmente vivendo um momento extraordinário. Para quem tem mais idade, é quase inacreditável que isso esteja acontecendo. Tem muita coisa que eu não esperava ver, como o Luiz Carlos, embora eu seja bem mais novo que ele, deixa eu dizer isso. Muita coisa que eu não esperava ver na minha vida profissional como economista, e está aí, está acontecendo. No entanto, e esse vai ser o tom da minha fala, né, eu deixo de uma vez já dizer qual é a mensagem principal que eu vou trazer para vocês. Nós estamos vivendo um momento extraordinário, um momento muito bom, a bola está picando na área, nós temos que acertar esse chute dessa vez. Nós não podemos ser complacentes. E não podemos achar que um momento extraordinário como esse vai se perpetuar por si mesmo, se nós não fizermos as coisas certas. Nós temos enormes desafios, eu vou enfatizar mais o aspecto dos desafios do que qualquer outra coisa. Nós temos que entender que não é a primeira vez que o Brasil passa por situações desse tipo. Nós vivemos períodos, não vou nem olhar para o passado remoto, no período recente, da Segunda Guerra Mundial para cá, nós vivemos períodos, na época do Juscelino, em que tudo conspirava e parecia que garantia ao Brasil uma condição de nação altamente desenvolvida e criativa. E não durou. A década de 50 foi um grande desapontamento. O país que fez Brasília, que fez a cultura, que fez a bossa nova, que fez a indústria automobilística, as rodovias, o cinema novo, a arquitetura moderna, tudo parecia apontar para um país que florescia e que tinha encontrado o seu destino de uma vez por todas. Não aconteceu nada disso. Aconteceu inflação, aconteceu golpe militar, nós tivemos um grande retrocesso. Depois nós vivemos um outro momento, governo Geisel, o Luiz Carlos lembra disso muito bem, e eu também, porque eu tenho idade para isso. Governo Geisel, está certo que era uma ditadura, mas o Brasil pareceu, aos olhos do mundo, como a nova potência emergente. O Brasil estava na capa de todas as revistas financeiras, econômicas internacionais, como a bola da vez, no bom sentido. Era a nova potência emergente. O general Geisel costumava dizer: o Brasil é uma ilha de prosperidade no mar turbulento. Eu, às vezes, tenho um pesadelo e ouço isso na voz do Lula. Era uma ilha da fantasia. Nós metemos os pés pelas mãos e criamos o problema da dívida externa que a geração do Luiz Carlos teve que tratar e que comprometeu o futuro de muitos brasileiros e o bem-estar de muitos brasileiros. Nós tivemos um momento que pareceu, na segunda metade dos anos 70, que o Brasil tinha encontrado de novo o seu destino de grande nação, que um dia será, mas nós perdemos essa chance. Nós não tivemos a maturidade de transformar um bom momento circunstancial nas bases de uma prosperidade duradoura. E a nossa geração, nós todos aqui, estamos vivendo de novo uma oportunidade desse tipo. Será que dessa vez o enredo vai ser diferente? Ou nós vamos repetir essas experiências de uma promessa extraordinária que não aconteceu, que foi perdida, e que agora nós olhamos para trás e vemos que, na verdade, era o circunstancial, não era o permanente.
Porque em pouco tempo depois dessa ilha de prosperidade num mar turbulento, o Brasil virou uma ilha de turbulência num mar de prosperidade. Virou exatamente o contrário. Vivemos a crise da dívida externa, vivemos uma década perdida, inflação galopante e, a duras penas, reconquistamos, certamente a partir do Plano Real, que é o grande divisor de águas de tudo isso que está acontecendo, começamos a construir a possibilidade de recuperar a confiança no nosso futuro. Mas este futuro vai ter que ser construído por nós, ele não vai ser dado de presente. E aí eu vou matizar um pouco o que o Luiz Carlos falou. Nós somos cigarra, nós temos essa enorme alegria de viver, e a Bahia talvez seja o maior representante disso na cultura brasileira, mas nós temos que aprender a poupar. Nós temos que aprender a investir no nosso futuro. Nós temos que aprender a plantar agora a semente de uma base de prosperidade duradoura e não apenas passageira. Porque o mundo não vai estar sempre a nosso favor. E nós vamos ter que trabalhar com muito afinco, com muito cuidado, para não perder mais uma chance que está sendo oferecida para nós e que nós também temos mérito de termos construído essa chance. Então, esse é o tom básico, é a minha mensagem. Eu vou dividir a minha apresentação e depois nós vamos ter o tempo aqui para o debate. Acho muito importante a troca, o fato da gente estar fisicamente juntos aqui nessa sala, nos permite aprender uns com os outros. Eu quero muito ouvir de vocês as inquietações, os problemas, os desafios. Nós estamos aqui oferecendo a nossa especialidade, o nosso conhecimento. Vocês é que estão na linha de frente da criação de riqueza, do valor nesse país. Eu acho que nós temos que muito aprender uns com os outros. Então, depois da apresentação, teremos o espaço para o debate, e eu vou dividir a minha fala em duas partes. Eu vou começar um pouco com um panorama mais geral, como é que eu estou vendo o atual momento da economia brasileira, o modo como nós passamos pela crise de 2008 e 2009, que nos dá essa condição diferenciada no mundo e que nós temos que saber aproveitar dessa vez. E, na segunda parte, eu vou trazer uma mensagem mais específica aqui para vocês que são pecuaristas, que estão na linha de frente da geração de valor e que têm tremendos desafios, especialmente, eu diria, no campo da produtividade. Vocês têm que levar muito a sério essa questão da produtividade, obter mais resultado com os recursos que vocês estão usando, de uma maneira consistente, usando a inteligência, usando o know-how, usando o conhecimento para extrair valor dos recursos naturais que a natureza nos brindou. Então, o meu caminho é do geral para o particular. Eu vou começar falando um pouco do Brasil e depois eu vou trazer uma mensagem aqui para o agronegócio brasileiro, especialmente para a pecuária da Bahia, que está reunida aqui em peso e que, como eu disse, muito me alegra ver a pujança desse setor. Essa reunião aqui é uma demonstração inequívoca disso. Como é que nós estamos hoje? O que é o Brasil? Primeiro, eu vou começar com as boas notícias. Vamos dar algumas boas notícias e depois falar dos problemas. Primeira boa notícia. Aconteceu, de 2008, 2009 para cá, uma coisa que há muito tempo não se via, que é a capacidade do Brasil de absorver uma grande crise internacional sem ir para a beira do precipício. O mundo inteiro está passando, especialmente os países desenvolvidos, por uma crise extraordinária, uma crise que não tinha ocorrido no mundo desde a década de 30, na Grande Depressão. O Brasil, que era um país de hipersensibilidade a tudo de ruim que vinha de fora, bastava um resfriado, um espirro lá fora para virar uma pneumonia seguida de UTI aqui dentro. A gente viu isso acontecer muitas vezes, o governo Fernando Henrique foi muito marcado por essa síndrome, o mundo piorava um pouquinho e o Brasil ia para o FMI, né? Tínhamos nossos problemas, mas éramos muito sensíveis à piora do ambiente global. Dessa vez foi completamente diferente. O mundo passou pela pior crise, como eu disse, desde a década de 30, e o Brasil passou muito bem por ela. Nós tivemos uma pequena recessão em 2009, não foi nada dramático, nada traumático. Não tivemos problemas de solvência do Estado brasileiro, em nenhum momento houve suspeita ou medo de que o governo não pudesse honrar os seus compromissos de dívida. O Brasil passou por tudo isso sem descontrole cambial, não houve mega desvalorização, como tantas vezes depois do câmbio flutuante, não precisou aumentar brutalmente os juros, pelo contrário, pela primeira vez um Banco Central no Brasil pôde abaixar os juros durante uma crise internacional. Ou seja, foi completamente diferente o enredo. O Brasil passou a um custo relativamente baixo pela crise.
E uma primeira pergunta que eu trago aqui é o seguinte: o que permitiu isso? O que é que nos deu um sistema imune capaz de assimilar uma pancada desse tamanho vinda de fora sem ficar completamente tolhido, prostrado e em dificuldade? E, basicamente, para não me alongar muito, foram 3 coisas. Nós melhoramos muito as nossas contas externas, e aqui o agronegócio é realmente o segredo. A melhoria dos termos de troca que o Luiz Carlos mostrou no gráfico nos ajudou, mas não precisava ter nos ajudado, mas nos ajudou muito, porque nós soubemos usar essa renda que o mundo passou a nos transferir, porque melhorou o preço daquilo que nós vendemos para o mundo em relação ao preço daquilo que nós compramos do mundo. O Brasil soube usar isso, e mérito de governo Lula, diga-se de passagem. O Brasil soube usar isso para diminuir sua vulnerabilidade externa, acumular reservas cambiais, reduzir suas dívidas e seus compromissos lá fora. Tivemos grandes superávites de balança comercial, superávit em conta corrente. O Brasil realmente, quando veio a crise, estava numa posição muito confortável, porque não dependia cronicamente de financiamento externo. Então, isso foi ótimo, isso nos ajudou muito. O segundo grande fator positivo que nos ajudou foi a nova classe média. O dinamismo do mercado doméstico brasileiro, do nosso mercado interno. Essa é uma coisa importantíssima que está acontecendo e que é a mobilidade social no Brasil. Nós temos hoje 35 a 40 milhões de brasileiros que passaram a ter, como nunca tinham tido antes, acesso ao mercado de consumo de massas. E isso coincidiu, esse grande movimento de ascensão social, coincidiu exatamente com o momento em que o mundo viveu essa crise dramática. Então, por termos esse mercado doméstico, por termos essa economia que tem dentro de si mesma a demanda e não depende tanto assim da demanda que vem do resto do mundo, nós podemos atravessar essa crise sem um colapso, sem uma recessão brutal. O Brasil, por uma série de fatores, e não é apenas política assistencialista, coisas muito importantes e reais no mercado de trabalho, na escolarização da população, no aumento do salário mínimo, que o Luiz Carlos apontou, coisas muito importantes e permanentes permitiram essa ascensão social e esse dinamismo no mercado doméstico que nos protegeu da crise. Terceiro e último ponto, para entender o que é que melhorou no Brasil e nos permitiu passar bem pela crise, foi a continuidade das políticas econômicas. Realmente, o Brasil fez uma transição política muito arriscada, muito perigosa, do ponto de vista da estabilidade da macroeconomia, a passagem do segundo FHC para o primeiro Lula, e nós fizemos isso com muita serenidade, com muita maturidade e com uma continuidade essencial, que é o tal do tripé da política macroeconômica. Mantivemos a austeridade fiscal, tivemos um Banco Central totalmente independente para cumprir meta de inflação, e realmente o Banco Central no governo Lula foi extremamente ortodoxo. Ele várias vezes tirou o barril de chope quando a festa começava a ficar animada, né? Esse é o papel do Banco Central, quando a festa está ficando muito animada e vai ter inflação, vai ter desequilíbrio. O Banco Central vem e tira o barril de chope. Não é uma coisa agradável, ninguém é eleito e aplaudido por causa disso, mas tem que fazer. E se não fizer, vejam o nosso vizinho Argentina, a encrenca em que se meteu, porque na hora de tirar o barril de chope, o Banco Central lá tocou o barril de pinga, e a ressaca veio. E, pasmem, a Argentina, a vocação para o desastre dos nossos vizinhos é realmente incomparável, né? Olha o que aconteceu na Argentina, pessoal. Quando eles perderam o controle da inflação, a inflação começou a incomodar, o presidente, que era o Néstor Kirchner, ligou para o equivalente do IBGE de lá, demitiu o presidente e mandou mudar a metodologia de cálculo da inflação. Em vez de atacar o problema e lidar com o problema, ele quebrou o termômetro. E agora, sabe o que está acontecendo? Quando vem um economista ou um consultor e faz uma previsão de inflação que não bate com a previsão oficial e com o número do governo, que é totalmente surreal, inclusive a revista The Economist tirou a estatística de inflação da Argentina da tabela, porque não tem mais número, né? Eles colocaram um asterisco onde tinha Argentina não dá. Pois bem,
Agora, sabe o que está acontecendo? Quando alguém faz uma previsão que não bate com o número do governo, o economista ou o consultor é multado pelo governo. $120 mil. Se eu fosse economista lá, eu estava arruinado. Argentino é realmente incrível, né? A gente não imagina a capacidade, o atroz encanto de ser argentino, a capacidade de inventar confusão. Eu estou dizendo tudo isso para dizer do meu alívio de que isso não aconteceu no Brasil. Nós fizemos uma transição política que podia perfeitamente ter ido para o populismo, e não foi. O Brasil, como nação, mostrou extraordinária maturidade, porque manteve a essência, mesmo que impopular às vezes, a continuidade de um compromisso com a razão, com a estabilidade de preços, com a aceitação de que, às vezes, você precisa sacrificar um pouco agora para preservar o futuro, e nós fizemos isso. Então, houve uma continuidade da política econômica, nós não viramos Argentina, não viramos Venezuela, não viramos Equador, não viramos Bolívia, que enveredaram, lamentavelmente, pelo populismo. E tudo isso nos ajudou tremendamente a chegar a esse momento agora. Vamos começar a falar agora das preocupações e dos desafios, antes de eu entrar no tema aqui do agronegócio e da pecuária. Tem uma coisa preocupante ocorrendo no Brasil. Eu falei da nova classe média, é muito bem-vinda essa mudança na trágica desigualdade que sempre marcou a sociedade brasileira. Mas tem uma outra coisa, talvez ainda mais importante do que a nova classe média, da qual poucos talvez estejam realmente cientes, e que lança uma semente de preocupação em relação ao nosso futuro, não imediato, mas olhando um pouco mais para frente. Nós estamos vivendo, pessoal, uma situação única na demografia do nosso país. Nós estamos vivendo uma coisa que o jargão, o termo técnico, chama de bônus demográfico, ou dividendo demográfico. O que é isso? É uma coisa muito importante. O que aconteceu é o seguinte: o Brasil triplicou a população em 45 anos. Nós tínhamos aproximadamente 50 milhões de habitantes no início da década de 50, e nós chegamos a 150 milhões de habitantes em 1994. Nós triplicamos a população do nosso país em 45 anos. Foi um movimento muito rápido, uma verdadeira explosão populacional. Aconteceu. Paralelamente, aconteceu uma outra coisa. A partir da década de 70, a taxa de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos que uma mulher tem na sua vida, caiu aceleradamente. O Brasil, nos anos 50 e 60, tinha, em média, 5 a 6 filhos por mulher. O Brasil, hoje, tem menos de 2 filhos, em média, por mulher. É 1,9. Foi muito rápido esse movimento de queda do número médio de filhos por mulher. Isso tem a ver com escolarização, tem a ver com a novela das 8, tem a ver com uma série de coisas. Mas a combinação dessas duas coisas nos trouxe uma situação na composição da nossa população que todos nós brasileiros temos que entender, porque ela nos dá uma oportunidade que não vai se repetir no futuro, que é o tal do dividendo demográfico. Presta atenção. Explodiu a população. Imagine a pirâmide da população etária, a população dividida por idade. Explodiu a população. Na base dessa pirâmide entrou uma bolha. Muita criança entrando na população. Então, a base da pirâmide cresceu muito. O tempo vai passando, essa população que nasceu no pós-guerra vai subindo. Na pirâmide etária, ela vai subindo. Como caiu a fecundidade, os novos entrantes na população vão diminuindo. Então, a base da pirâmide começa a estreitar. Então, chega um momento em que a taxa de dependência é baixa. Presta atenção nisso. Você tem uma proporção enorme da população com a idade entre 15 e 64 anos, gente no ápice da sua capacidade de produção, gente que está no apogeu da sua vida laboral, podendo trabalhar, podendo produzir,
Você tem uma proporção muito grande de pessoas no meio da pirâmide, você tem um número cada vez menor de novos entrantes, crianças, que são dependentes, e você ainda tem uma proporção pequena de idosos lá em cima. Então, você tem uma taxa de dependência na população muito baixa. Você tem muita gente trabalhando em relação àqueles que precisam de renda gerada por quem está trabalhando. E o Brasil está em pleno dividendo demográfico. Nós estamos nesse momento mágico em que a proporção de brasileiros que trabalha é muito grande relativamente à proporção de brasileiros idosos e brasileiros crianças. O que deveria permitir ao país, e não está acontecendo, poupar e investir uma fatia muito maior da sua renda para criar as bases de uma prosperidade no futuro. Está claro o que eu estou falando? Qual é a poupança hoje no Brasil? Esse é um número muito sério. O Luiz Carlos falou da cigarra e é verdade. De R$100 de valor que nós criamos com o nosso trabalho, nós poupamos hoje no Brasil 17. Tudo considerado, governo e sociedade. Os países asiáticos que crescem 7, 8, 9% ao ano, poupam 30% da renda. Nós poupamos 17%. É muito pouco. O que é poupança? Poupança é a parte do seu trabalho que você não está consumindo agora, mas você está transferindo para o futuro, fazendo capital para ser mais produtivo lá na frente. Você está investindo, poupança para ser investida. Os Estados Unidos, quando crescia como um país asiático hoje, vamos lembrar que os Estados Unidos era um país emergente no final do século XIX, poupava 30% da renda. Nós estamos em pleno dividendo demográfico com uma poupança muito baixa. E esse é um fato grave do Brasil de hoje. Porque pensem o seguinte, essa bolha que está no meio do caminho, as pessoas em idade de trabalho, ela não vai parar no tempo, ela vai subir. Daqui a 20, 30 anos, todos nós que estamos nessa sala seremos idosos, alguns já o são. Eu estou quase lá. Mas como é que nós vamos sustentar essa bolha que começou lá embaixo, passou pelo meio do caminho e vai chegar lá em cima, se nós não aumentarmos a nossa produtividade agora? A capacidade de tirar riqueza com o nosso trabalho, de criar riqueza com o nosso trabalho. E como é que se faz isso? Como é que se aumenta a produtividade de um país? Tem duas coisas fundamentais: capital físico e capital humano. Capital físico, máquinas, equipamentos, infraestrutura, meios que potencializam o valor criado pela hora trabalhada, a diferença entre você trabalhar com trator e você trabalhar com arado. Isso é capital físico. A diferença entre você ter tecnologia, e está aí a Embrapa, que é um exemplo que merece aplauso do Brasil, a diferença entre você ter tecnologia, você ter computador, você usar software, ou você ter uma banquinha de camelô na rua para ganhar vida. É isso que faz a diferença. Capital físico é a primeira coisa. E a segunda, não menos importante, capital humano. Educação, treinamento, qualificação, produção de conhecimento, capacidade de usar a inteligência para aumentar o valor do nosso trabalho, aprimoração do nosso trabalho. E quando nós olhamos a capacidade brasileira hoje de formar capital físico e formar capital humano, realmente é de se ficar preocupado. É muito baixa, especialmente pelo momento que nós estamos passando do dividendo demográfico. A nossa infraestrutura é o que é. Quem sabe agora, com a nova regulamentação e marco regulatório, se melhora um pouco a capacidade de transferir recursos para investir nessa área crítica da nossa vida. Prejudica enormemente o agronegócio brasileiro, que é tão competitivo e ainda aceita esse desaforo, mas não precisava. E nós temos um problema talvez ainda mais grave de capital humano, de educação. Esse é um problema crônico da vida brasileira, a baixa qualidade do ensino e a dificuldade que nós temos de aprimorar as faculdades humanas por meio da educação formal. Eu vi um dado outro dia que não me saiu mais da cabeça.
E eu queria compartilhar com vocês, porque realmente o momento é muito bom, está tudo ótimo, mas não vamos nos enganar mais uma vez. O IBOP, Fundação Paulo Montenegro, fez uma pesquisa inédita no Brasil de uma coisa que é tecnicamente chamada analfabetismo funcional. Não é o analfabeto do IBGE. O analfabeto do IBGE é o cara que não consegue sequer copiar o próprio nome ou soletrar uma palavra. Então, o critério do IBGE é muito frouxo. Se a pessoa copia o nome e soletra mal e mal o que lê, já é considerado alfabetizado. O IBOP resolveu fazer um estudo mais sério para ver quem é efetivamente alfabetizado no Brasil. Alfabetismo funcional. O que é isso? Ler um texto e saber interpretá-lo, correlacionar ideias num texto que leu, ao ler alguma coisa, conseguir separar o que é o fato e o que é a opinião de quem está escrevendo, fazer conta, saber fazer uma conta de fração, saber fazer operação aritmética. Então, o IBOP foi a campo para medir o analfabetismo funcional no Brasil. O resultado que apareceu, a primeira vez que eu li, eu fiquei incrédulo. Eu falei, não pode ser verdade. Esse número está errado. Eu li na imprensa e falei, não pode ser. Eu fui atrás da pesquisa. Era isso mesmo. Era isso mesmo. E o dado que me disparou todos os alarmes, e qualquer brasileiro, eu acho que ficará, que ama esse país, ficará preocupado com isso, o dado é o seguinte, pessoal. Dos egressos do ensino superior no Brasil, ou seja, daqueles que terminaram a faculdade, 38% são analfabetos funcionais. Não conseguem ler e interpretar um texto. Não conseguem fazer uma operação aritmética. O cara está terminando a faculdade sem ter feito o ensino médio. E no papel está tudo lindo. A educação superior no Brasil hoje, gente, em grande medida, pode ser descrita na seguinte fórmula. Eu sou professor universitário, eu sei mais ou menos o que eu estou falando quando eu falo desse assunto. A educação superior brasileira hoje, em grande medida, é lógico que tem exceções, que tem centros de excelência, mas essa expansão frouxa que ocorreu do ensino no Brasil pode ser resumida na seguinte fórmula. Uns fingem que ensinam, outros fingem que aprendem e tudo termina em diploma. A gente não pode aceitar isso. E aqui eu junto com o tema da classe média. Essa nova classe média, e isso é muito bom, ela tem uma demanda explosiva por educação. Mas como é que a nova classe média entende a educação? Ela quer credenciais educacionais. Ela percebeu que a educação é um meio dela melhorar de vida. E é ótimo que tenha percebido isso, porque é real. Só que o que não está ocorrendo é que essa demanda por educação esteja sendo acompanhada de uma contrapartida de real formação educacional. Porque está virando um balcão de negócios. O governo tem que exigir do sistema de ensino, tanto privado quanto público, critérios muito mais rigorosos de aprovação. A pessoa não pode obter o diploma nem no ensino fundamental se não demonstrar publicamente que aprendeu aquilo que é necessário para você ter o diploma de ensino fundamental completo, que é saber ler, saber escrever, fazer conta. O ensino médio é a mesma coisa, o ensino superior é a mesma coisa. Então, nós temos que levar a sério que não adianta multiplicar diplomas sem lastro, imaginando que o Brasil resolveu esse problema. É uma espécie de inflação, Luiz Carlos, é uma nova inflação brasileira, diplomas sem lastro. Assim como tinha papel sem lastro, agora multiplica graus educacionais à vontade, 97% matriculados no ensino fundamental. Não é real isso. Não basta estar matriculado para a coisa estar acontecendo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos desfrutando de um momento favorável, o Brasil passou muito bem pela crise, nós temos uma oportunidade nova, que há muito tempo não se oferecia, mas se nós não
olharmos com seriedade para as nossas dificuldades e não, de alguma maneira, melhorarmos a nossa capacidade de transferir recursos do presente para o futuro, transformando em capital físico, transformando em capital humano, nós vamos envelhecer antes de enriquecer. Esse é o risco que a sociedade brasileira tem hoje. Essa bolha demográfica vai chegar lá em cima e nós não vamos ter a base de capital que nos daria produtividade para garantir uma vida digna e uma renda para quem já não vai mais estar no ápice da sua capacidade de trabalho. Eu vou dizer mais uma coisa antes de passar a falar um pouco aqui do agronegócio e da pecuária. Falar mais uma coisa, por que nós poupamos tão pouco e investimos tão pouco da nossa renda? Tem um aspecto da cigarra que o Luiz Carlos colocou e do qual eu não discordo. Eu gostei daquela divisão entre a cigarra que trabalha e a cigarra que não trabalha. É boa. É isso aí. O brasileiro é cigarra que trabalha, felizmente. Não é cigarra vagabunda. Argentina. Mas tem um cigarrão nessa história, chamado Estado brasileiro. E que, às vezes, é pior quando trabalha do que quando não trabalha. Deixa o homem trabalhar, né? Estamos vendo aí. Como é que é a história do cigarrão? A carga tributária bruta, por que nós poupamos e investimos tão pouco? Presta atenção nesse número, porque é a coisa talvez mais fundamental da macroeconomia brasileira, no meu modesto entendimento. A carga tributária bruta é o total de impostos que o Estado brasileiro arrecada da sociedade. Eu estou considerando aqui União, Estados e municípios. Quando veio a Constituição de 88, essa carga tributária estava em torno de 24% do PIB. De cada R$100 de valor que o brasileiro cria com o seu trabalho, 24 iam para o Estado. Cofres públicos, renda tributária, arrecadação tributária. Hoje está em 36% a carga tributária bruta. De cada R$100 que nós criamos de valor, 36 vão direto para os cofres públicos. Aumentou muito. Não para aí. O Estado brasileiro, tudo considerado, gasta mais do que ele arrecada. Tem um déficit nominal. Ele está gastando mais ou menos, em situação normal hoje, 2 a 3% do PIB, além do que ele arrecada. Esse é o déficit. Então, carga tributária de 36, mais 2 a 3% do PIB de déficit nominal, nós estamos falando de 38 a 39% da renda dos brasileiros sendo transferida, drenada para o Estado brasileiro, para o nosso setor público. Nós estamos, a grosso modo, falando 40% da renda brasileira transita pelo Estado brasileiro. E na outra ponta, o que nós temos de volta? Vou pegar um item só, que é mais definido e que permite expressar o que eu quero dizer. Investimento em formação bruta de capital fixo. Tudo aquilo que o Estado brasileiro não consome ou não transfere, mas gasta em infraestrutura. Qual tem sido o investimento do Estado brasileiro em formação bruta de capital fixo nos últimos anos? A gente ouve falar o tempo todo aí do PAC. Né? Eu chamo o PAC de Plano de Abuso da Credulidade. Gente, na média dos últimos 4 anos, o investimento do Estado brasileiro, União, Estados e municípios, foi, pasmem, 2,4% do PIB. Ele drenou 40% do resultado do nosso trabalho, do trabalho de vocês, da sociedade brasileira, e investiu no futuro do país em capital fixo, infraestrutura, plano de abuso da credulidade incluído, 2,4% do PIB na média dos últimos 4 anos. Tem alguma coisa profundamente errada nas finanças públicas brasileiras. Profundamente errada. E isso reduz a nossa condição de crescimento. Porque uma parte enorme da renda dos brasileiros, que na mão dos brasileiros estaria sendo poupada e investida, está sendo drenada pelo setor público, no qual se transforma em gastos correntes e não em formação de capital. E se nós não desbloquearmos esse nó, nós vamos nos condenar a uma mediocridade.
o Estado brasileiro não cabe no PIB brasileiro. Aumentou a carga tributária enormemente e a capacidade de investimento do governo caiu. Tem muita coisa por trás disso. Tem um sistema previdenciário completamente falido. Vou dar só um número para vocês. Olha que coisa que acontece. O Estado tem um regime especial de previdência para o funcionário público. Nós temos mais ou menos no Brasil 3 milhões de funcionários públicos aposentados. São os aposentados do Executivo, Legislativo, Judiciário e militares de 3 níveis de governo. Mais ou menos 3 milhões. O déficit da Previdência desses 3 milhões de brasileiros, o déficit da Previdência desses 3 milhões de brasileiros é maior que todo o gasto do Estado brasileiro com 37 milhões de crianças que frequentam o ensino fundamental na rede pública. Como é que pode? Que tipo de futuro a gente vai construir se nós transferimos mais renda para esse esbanjamento em previdências completamente descobertas, concedidas pelos governos para si mesmos, e não investimos no capital humano do futuro, que são as novas gerações? Não vamos, de novo, ficar celebrando e comemorando e achando que o mundo vai sempre nos ajudar e os termos de troca vão estar sempre a nosso favor e tudo agora vai acontecer de presente. A gente tem que trabalhar. Eu vou aproveitar os minutos finais agora para falar um pouco do que eu entendo ser o desafio do agronegócio brasileiro e, especialmente, de vocês na pecuária baiana. Eu queria começar dizendo do meu orgulho como brasileiro ao constatar a presença que nós temos hoje como celeiro do mundo. Eu acho que nós conquistamos isso, temos que acabar, inclusive, com essa descrição de setor primário, setor secundário. Não tem nada de primário nisso. É a coisa mais valiosa que tem, o alimento, o uso da tecnologia para tirar valor da terra, do sol, da água. Olha os dados, uma lista de coisas aqui que nos enchem de orgulho, mas, de novo, não vamos ficar achando que vai ser sempre assim. Desde o Antigo Testamento está lá, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Vocês que estão no mundo rural têm que lembrar sempre disso. Já no Antigo Testamento, o sonho do faraó egípcio, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. O mundo vira. E se nós não soubermos tirar proveito dos 7 anos de vacas gordas, vamos passar muito mal. Mas olha só, o Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja, de açúcar e de café. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja e de carne bovina. O Brasil é o maior exportador mundial de frango. Nós exportamos 80% da exportação mundial do suco de laranja, 45% da exportação mundial de açúcar, 30% da exportação mundial de café. 40% da exportação mundial de soja é brasileira. 23% da exportação mundial de carne bovina é brasileira. 40% da exportação mundial de frango, carne de frango, é brasileira. É uma coisa extraordinária. Nós somos a primeira vez que um país tropical ocupa um lugar de fornecedor em grande escala do alimento que o mundo vai demandar cada vez mais. E aqui é o dado que realmente mais impressiona do lado bom em relação ao Brasil. A nossa produção de grãos passou de 80 milhões de toneladas no ano 2000 para 150 milhões de toneladas, aproximadamente, em 2010. A mesma área plantada. Foi tudo tecnologia, produtividade. Estamos, como brasileiros, realmente de parabéns por ter dado esse salto, melhorando a produtividade do nosso trabalho. Nós usamos as mesmas 35 milhões de hectares e passamos de 80 para 150 milhões de toneladas de grãos num período de uma década. Agora, isso tem que continuar. Esse movimento começou e nós temos que pensar agora em prossegui-lo. Queria dizer mais 2 coisinhas ainda, antes de entrar em questões específicas. Como é que o Brasil fica no comparativo com o resto do mundo em relação a subsídio para a agropecuária? Isso é outra coisa ótima. A nossa competitividade, a nossa presença no mercado mundial do agronegócio não depende
de subsídio do governo. O agronegócio brasileiro conseguiu tudo isso com o mérito seu, com o trabalho, com a produtividade, com a tecnologia. O número comparativo internacional é o seguinte: de toda a renda do agronegócio brasileiro, 5,7% é subsídio estatal. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos é 12%, na OECD, que são 50 e poucos países ricos do mundo, o subsídio à agricultura representa 20% da renda das fazendas, dos agricultores, e na União Europeia, que é o maior absurdo, é 29%. No Brasil é só 5,7%. E com todo o desaforo da infraestrutura. Eu fui falar outro dia na Associação Brasileira do Agronegócio, eles apresentaram um dado que é realmente incrível. 30% do preço da soja que o Brasil embarca é frete. É o custo do transporte até o porto. E, mesmo assim, sem subsídio estatal, nós chegamos onde chegamos. O que está colocado como desafio aqui? É não sentar nos louros dessa conquista e continuar ganhando produtividade, continuar trabalhando. E o setor da pecuária no Brasil, eu tenho certeza disso, tanto a de corte quanto a leiteira, tem muito ainda a ganhar nesse movimento. Eu tenho a impressão que o setor de grãos já avançou mais nessa dimensão do que a pecuária, por uma série de condicionantes. Mas o que, se por um lado é ruim, por outro lado é bom. Ainda tem muita coisa para acontecer. Os diferenciais de produtividade dentro da pecuária leiteira no Brasil, outro dia eu fui falar para a Associação dos Produtores Brasileiros de Leite Longa-Vida, eles mostraram os gráficos, os diferenciais de produtividade na produção de leite no Brasil são enormes. Tem muita coisa ainda para acontecer e não precisa ocupar a área. É produtividade. E produtividade, muitas vezes, essa é uma mensagem que eu queria compartilhar com vocês, produtividade não é uma grande tacada, às vezes, é o detalhe, é o cuidado no dia a dia. Olha que coisa impressionante. Economista gosta dessas coisas. Se a relação entre o insumo que você usa e o produto que você obtém, a relação entre o que você usa de matéria-prima, de trabalho, de recursos para produzir uma unidade de produto, se essa relação vai melhorando no tempo, se ela melhora 3,5% ao ano, se você precisa 3,5% menos insumo para produzir uma unidade de produto, e isso se dá a cada ano, em 20 anos, você dobra o faturamento do seu negócio. Olha que coisa, 3,5% ao ano, em 20 anos, sem fazer mais nada, só melhorando a produtividade, você dobra. Agora, vamos supor que você chama a Embrapa, faz um esforçozinho adicional, em vez de melhorar 3,5% ao ano, você melhora 5% ao ano a sua produtividade. Você precisa 5% menos insumo a cada ano para gerar a mesma unidade de produto. Sabe quanto tempo você precisa para dobrar o faturamento? 3,5% era 20%. 5%, 14 anos. Você reduz em 6 anos o tempo necessário para dobrar o tamanho do teu negócio, se você fizer um esforço de 1,5% ao ano a mais para melhorar a sua produtividade. É para isso que tem que começar a prestar atenção. E isso aqui é todo mundo que trabalha no negócio está remando do lado certo e usando o seu conhecimento, a sua criatividade para melhorar cada vez mais. Vocês que são líderes do setor da pecuária têm que inspirar os que trabalham com vocês a ter esse tipo de preocupação. E tem que treinar esse pessoal, tem que qualificar esse pessoal, tem que prestar atenção no detalhe, tem que entender que pequenas conquistas que vão se compondo no tempo geram tremendos resultados. É a mágica do juro composto, só que aqui é a mágica da produtividade composta. Requer uma certa humildade. Às vezes a gente acha que vai dar uma grande tacada e vai resolver tudo de uma vez só. A vida tem isso também, e quando acontece é ótimo. Mas tem o outro lado da moeda, que é aquele trabalho do dia a dia, aquela atenção, aquele compromisso em ir melhorando cada vez mais, e não desistir.
Numa economia de mercado, eu já estou caminhando para a conclusão, mas numa economia de mercado, e nós todos estamos numa economia de mercado, tem duas maneiras pelas quais um negócio se justifica. Qualquer atividade. Ou você faz melhor o que outros estão fazendo, você entrega uma combinação de preço e qualidade para a qual existe um mercado e gente disposta a pagar. O consumidor é um eleitor que todo dia vai lá e vota em você. Você está entregando para ele alguma coisa num padrão que ele aceita como legítimo e ele compra. Ou você faz melhor, ou tão bem quanto o que outros estão fazendo, ou você faz alguma coisa que ninguém mais está fazendo. E aí você pode ter um ganho extraordinário. Se você sair na frente, você é uma Apple da vida, uma inovação extraordinária, inventa um produto que ninguém mais pensou, com design totalmente revolucionário, aí você tem condição de ter um lucro também extraordinário, porque você está fazendo uma coisa que ninguém mais faz. Só que depois vem o coreano, vem o chinês, faz igualzinho e acabou a mamata. E é por isso que o mercado existe, e é por isso que ele funciona tão bem, porque ele não sustenta uma situação dessa para o resto da vida. Imagina se a gente ficasse na mão da Apple para o resto da vida. Não, de repente vem o coreano, vem o chinês e virou commodity. Vai pensar outra coisa. Aquele ganho vai para o bolso do consumidor. E essa coisa funciona. Então, em qualquer negócio, vocês têm que ter essas duas preocupações. Fazer cada vez melhor o que você está fazendo e pensar o novo, se for possível. E saber que, ao ter o novo, também não adianta sentar no louro, porque não vai durar muito tempo. O mundo vai correr atrás, quando perceber que você fez uma coisa que vale a pena. A lógica disso é extremamente poderosa. O Brasil tem tudo que o mundo mais precisa, inclusive a alegria de viver. E nós temos que ter inteligência, a serenidade, a maturidade para valorizar isso e melhorar a nossa vida pela nossa inteligência, pelo nosso trabalho. Nós temos essa biodiversidade, temos a água doce, temos o sol, temos a terra cultivável. Vamos saber, dessa vez que, de novo, construímos a confiança e o otimismo no futuro, vamos saber se o filme vai ser diferente, se nós vamos caminhar para uma prosperidade duradoura. E eu tentei apontar aqui o que é que realmente precisa mudar para que essa prosperidade seja duradoura. Nós temos que formar capital, nós temos que melhorar a nossa inteligência, capital humano, ou, lamento, mas temos que trabalhar com cenários. Vamos ver se esse filme vai terminar como terminou o Juscelino, como terminou o Geisel. Parecia tudo um sonho encantado, potência emergente, está tudo acontecendo. Nós olhamos para trás hoje, foi um sonho de uma noite de verão. Não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa que não vingou. A bola está com a gente, pessoal. Obrigado pela atenção.